Quer saber tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê no primeiro mês de vida? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Eu sou a Mônica Romeiro e esse é o primeiro vídeo da série do desenvolvimento do bebê. Eu vou falar sobre o desenvolvimento do bebê mês a mês, até ele completar 1 ano de idade. E durante esse vídeo eu vou explicar para você as características, o que está acontecendo, o que está evoluindo e como você pode estimular o seu bebê. São muitas dicas bacanas, então não perde e fica aqui comigo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nada. Então vamos lá. Em primeiro lugar, parabéns, mamãe! Que seu filhote, sua filhotinha seja super bem-vindo. Tem um caminho de muita luz, muita alegria, muita prosperidade durante toda a sua vida. Esse primeiro mês de vida, a gente tem que lembrar que o bebê ficou 9 meses arqueadinho dentro da sua barriga. Então é comum que ele continue ainda nos primeiros dias com as perninhas puxadinhas, os bracinhos próximo ao corpo. Com o tempo, ele vai acostumando que ele tem mais espaço, que ele pode explorar cada vez mais e aí ele começa a soltar um pouquinho, a esticar mais as perninhas e os bracinhos. Outra característica são as perninhas arqueadas, né? A perninha fica como se fosse dois arquinhos. Elas vão voltando, elas vão se encaixando até os 6 meses de vida, elas tendem a ficar bem retinhas. É uma característica apenas do recém-nascido, que é considerado recém-nascido até 28 dias de vida. Depois de 28 dias, ele deixa de ser um recém-nascido para ser simplesmente um bebê. O bebê mais gostoso desse mundo. Ele dorme mais ou menos 20 horas por dia. É bastante. Só que ele não dorme durante a noite inteira, como seria o sonho de todas as mães. Ele vai dormir mais ou menos 3 a 4 horas. E ele vai acordar nesses intervalinhos, que é hora de mamar, trocar fralda, estimular um pouquinho, fazer um carinho e depois colocá-lo de novo para dormir. Eu vou falar sobre os sentidos do bebê agora. Um sentido que você adoraria que ele tivesse, mas ele não foi estimulado na barriga da visão. Então, seu bebê não enxerga muito. Ele enxerga mais ou menos uns 20 centímetros. 20 centímetros, para algumas pessoas, seria um palmo. Seria essa distância, que é mais ou menos a distância do bebê entre o peito e poder enxergar a mãe, né? Do bico do peito até o rosto da mãe, dá mais ou menos 20 centímetros. Então, assim, apesar da visão dele não ter sido muito estimulada na barriga, teve um outro sentido que foi sim, que é o sentido do olfato. Exatamente, ele já sabe qual é o seu cheiro, ele conhece o seu cheiro. Quando você entra no ambiente, ele já sabe que você está lá. Então, o olfato é um estímulo que está ali a toda, que ele tem muito aguçado. E um outro sentido que a gente não pode esquecer é da audição. Desde a sua barriga ele já está ouvindo ali o seu coração batendo, a sua voz conversando com ele e a voz das pessoas próximas. Então, por exemplo, se o papai continua conversando com você desde a gravidez, ou se não conversando ali com a barriga, seu bebê está acostumado com a voz dele. Se você coloca uma musiquinha para ele ouvir na barriga, né, ouvia muito uma música durante a gravidez, fora do útero ele vai se lembrar também dessa música, ele tende a ficar mais relaxado quando ele escuta os sons que ele está familiarizado. Então esses são os principais sentidos do bebê nesse mês. Eu sei que você vai se derreter se você ver o seu bebê sorrindo, principalmente dormindo. Mas todos os movimentos que ele faz nesses primeiros dias, inclusive o de chutar, esticar, eles não são conscientes, são mais reflexos, inclusive o do sorriso. Mas que muitos especialistas acreditam que é uma reação ao bem-estar, como ele está bem, está se sentindo bem, ele acaba sorrindo e a gente se derrete todo com aquele sorriso banguela, que é o mais gostoso do mundo. Mas é importante a gente lembrar que o bebê, ele já, desde a hora que ele nasce, ele tende a imitar, né, o que ele está enxergando. Então tente ficar com o rostinho próximo dele, dar sorrisos, que ele vai aprendendo enxergando, né, como é que ele reage a algumas coisas. Então quando você fala de forma doce, sorrindo, ele tá ali aprendendo. Tudo que acontece para ele é um grande aprendizado. E uma dica que eu quero te dar é que depois do banho, assim que você secar o seu bebê, e se não tiver frio, né, ele tiver bem confortável, faça um pouquinho de hidratante infantil nas suas mãos, faça uma massagem no seu bebê, fazer movimentos circulares no sentido horário na barriguinha, ajuda o funcionamento do intestino, conversa, faça carinhos, aproveite esse momento com ele. É importante não só pela troca de carinho, pela troca de toques, mas também para você se sentir cada vez mais próximo do seu bebê e seu bebê a você também. Uma outra coisa interessante é que os bebês, eles ainda não conseguem pegar brinquedos, né? Eles não conseguem manusear, ainda é muito cedo para eles. Mas os móveis, que são aqueles brinquedinhos que você pendura no berço, alguns tocam umas canções de ninar, tem alguns que tem até umas luzinhas bem fraquinhas, eles geram encantamento imediato. E além desse encantamento, o móvel tem uma outra coisa que é muito legal,
que é ajudar no foco, na visão do bebê. Então, logo nos primeiros dias já é muito legal você já ligar o móvel e colocar musiquinhas para ele ouvir, e aquele estímulo do movimento é muito importante e encantador para a criança. Então aproveita, os móveis são super indicados pelos pediatras, inclusive, então abuse deles. Coloca um móvel para o seu bebê quando ele estiver deitadinho, esse estímulo será fantástico para o seu bebê desde o primeiro dia de vida. Mas atenção, se o bebê começou a desviar muito o olhar, chorar, mostrar um pouquinho de irritação, bocejar demais, é sinal de que ele está com muitos estímulos. Está na hora de parar, deixar seu bebê relaxar, descansar um pouquinho. Então sim, é importante estimular, mas sim, mais importante que isso é respeitar o tempo do bebê para não ter estímulo demais. Hora de falar sobre a alimentação. Se o bebê precisa somente de leite materno, não tem nada de papinha, não tem nada de introdução alimentar, ele precisa de leite materno. Nos primeiros dias de vida, seu bebê vai precisar ser alimentado a cada 3 ou 4 horas, mas é super importante que você também perceba o quanto que ele quer mamar, quando ele quer mamar, que é a livre demanda. O bebê mostra para você quando ele quer mamar. Claro que existe uma recomendação especial para bebês prematuros, ou se o seu bebê não está ganhando peso adequadamente, que o médico vai realmente pedir para você um horário específico, respeitar algumas rotinas para amamentação. Agora, está tudo ok com o desenvolvimento do bebê, você pode sim colocar livre demanda e ele vai determinar a hora que ele acorda, a hora que ele quer mamar, e é uma experiência super gostosa. Até o final desse primeiro mês, seu bebê vai estar mamando quase que 600 ml por dia. Não esquece que toda essa água sai de você, então tem que ingerir líquido, tá? No comecinho, nos primeiros dias, o estômago dele ainda é muito pequeno, a capacidade gástrica é muito pequena. E ela vai expandindo à medida que o seu bebê vai mamando, cada vez comendo mais, se alimentando mais, a capacidade gástrica aumenta. Então, até o final desse mês, ele vai estar chegando 600 ml de leite por dia, chegando, né, nessa meta, a ingerir cerca de 400 a 900 calorias por dia. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê. Você sabia que nesses primeiros dias de vida é comum que ele perca cerca de 10% do seu peso? Tudo isso porque ele está aprendendo a se alimentar. Antes ele ficava lá, de boa, lá na barriga, todo alimento chegando pelo cordão umbilical. Agora não, agora depende dele. Ele precisa se alimentar. Então, é comum que ele perca até 10% do seu peso, mas em 15 dias ele já recuperou esse tempo perdido e ele começa a ganhar de 150 a 200 gramas por semana. E você vai poder ver isso na bochecha, nas dobrinhas, na perninha, naquele pé de bisnaguinha delícia. E agora vamos falar dos cuidados com o bebê, super importante. Mamãe, não esquece, o seu bebê precisa ficar em casa. Ele é muito vulnerável à doença. Então, tente sair somente para ir, por exemplo, ao pediatra, nada de visitinhas, shopping de jeito nenhum, aquele aglomerado de gente no ambiente fechado, nananina não. Seu bebê precisa realmente ficar em casa, um ambiente tranquilo, controlado para ele. E atenção às visitas também, tá? As visitas, é claro, né, que a gente já pressupõe que todas as suas visitas não vão estar usando perfume, não estão doentes, mas é legal você ficar um pouquinho alerta, pedir sempre para lavar a mão, deixar um álcool em gel ali bem visível para todo mundo. Se você perceber que a pessoa não notou, avisa, tem um álcool em gel ali que eu deixei num cantinho. É importante, são os cuidados com a pessoa que você mais ama. Então deixa tudo isso pronto, deixa tudo isso em mãos. E não esquece que o seu bebê está muito, muito, muito novinho, muito vulnerável às doenças, uma gripe, um resfriado, tudo isso é complicado para ele. Então preserva. Eu sei que não é fácil ficar dentro de casa por causa do bebê, mas vale muito, muito a pena. Não é fácil, mas é o que você tem que fazer nesse momento. E um alerta! Quando você for trocar o seu bebê, que você colocar no trocador, mas nem por um segundo, tire a mão do seu bebê, por exemplo, para pegar uma coisa no armário rapidinho, ou porque você vai pegar uma fralda ali na gaveta, soltou as duas mãos, de jeito nenhum. Sempre uma mão no bebê. Apesar de muito pequeno, eles já podem rolar. E se ele rolar, tiver uma queda, isso é muito complicado. Então, por favor, atenção, não deixe, em hipótese alguma, o bebê sozinho, nem por um instante ali no trocador ou em cima de uma cama. O maior número de fraturas que acontecem com bebês é de queda de cama. Então, atenção, não deixe o bebê sozinho, nem para cochilar em cima de uma cama que não tenha proteção lateral. O cochilo tem que ser feito no bercinho dele ou em locais apropriados, preparados para ele, para não ter nenhum risco de acidente. E é claro que a gente não pode esquecer de falar dos cuidados na hora do banho, que você já deve ter sido orientada na maternidade, mas depois eu vou fazer um vídeo explicando para você sobre o banho. As trocas de fralda também. O bebê não deve ficar mais de 3 horas sem trocar de fralda, que sempre tem um xixi ou um cocô, e geralmente eles reclamam quando a fralda tá cheia. Isso traz desconforto, né, para eles acabam reclamando. E eu quero falar uma outra coisa para você também, super importante.
que é sobre o bebê sentir frio. Sabe aquela lenda de que o bebê sente mais frio do que a gente? Se ele não é prematuro, se é um bebê que nasceu, né, a termo, nasceu próximo já depois de 37 semanas, que ele já está pronto para nascer, você tem que ficar um pouco atenta, porque o metabolismo do bebê é mais rápido que o nosso. Então, de uma forma geral, ele sente mais calor do que a gente. Então aquela dica da vovó de, se você tá com uma blusa de manga comprida, coloca 2 casacos em cima. Você tá de manga curta, no bebê tem que estar com uma manga comprida. Não é verdade. Vista seu bebê de acordo com o clima, da forma com que você tá vestida. Assim você garante que ele vai ter um conforto, um bem-estar maior. Tô te contando isso por quê? Porque eu também ia antes nessa lenda do, vamos cobrir um pouquinho mais. Eu punha uma roupa do bebê igual a minha e depois colocava uma manta em cima. Teve um dia, meu filho, ele era muito pequenininho, ele era um choro, mas não tinha o que fizesse esse menino parar de chorar. E eu não sabia o que era. Ele era super novinho, ele não tinha nem 2 meses. E a hora que ele parou de chorar, foi a hora que nós tiramos toda a roupa dele e deixamos de fralda. Foi deixá-lo de fralda, ele já sentiu o bem-estar, ele já retribuiu com um sorriso. Então atenção à forma que você veste, atenção porque eles precisam que a pele respire. Se você começar a ver aquelas vermelhidõezinhas de pescoço, provavelmente é muito calor que o bebê está sentindo. Agora vamos falar sobre a saúde do bebê. Nesse momento, é importante que você cuide do umbiguinho. O umbiguinho tem que estar sempre limpo, sempre seco, para que a cicatrização ocorra perfeitamente. E ele deve cair mais ou menos de 7 a 15 dias após o nascimento. Para ter esse cuidado todo com o umbiguinho, você precisa pegar, sabe aquelas hastes que tem algodãozinhos na ponta? Mais conhecido com a marca do cotonete, limpar, colocar um álcool que o médico vai receitar para você, um álcool 70%, umedecer, limpar a região depois do banho, deixar a região bem limpa, seca e com certeza a cicatrização vai acontecer toda certinha, não vai ter problema nenhum. Nessa fase ele toma 2 vacinas, a BCG e a hepatite B. Vou deixar um link no descritivo do vídeo para você, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas vacinas, tá bom? Eu já vou emendar falando sobre os bebês prematuros, que é o seguinte, se você tem um bebê prematuro, você não tem que se apegar à data cronológica, que seria a data que ele nasceu, mas a data corrigida, que seria a data que ele deveria nascer. Então o desenvolvimento do seu bebê vai estar de acordo com a data corrigida. E eu não posso deixar de falar sobre você, mamãe! Esse primeiro mês de vida é um mês de muita emoção, é um mês que você está no puerpério, que é aquele período de quarentena pós-parto, que significa que você está tendo muitas mudanças no seu corpo, mas também emocionais. Respeite, eu sei que não é tão fácil descansar durante o dia, a gente fica com 1000 coisas na cabeça para resolver, mas é importante que você tente sim descansar. Você precisa da recuperação, seu corpo está voltando, seus hormônios deram uma queda enorme, então é normal sentir cansaço, desânimo, de repente está feliz, tá eufórica, de repente está chorando um monte, não sabe por quê, viu um comercial de margarina, já se derreteu toda. Só fica muito atenta aos sinais de depressão pós-parto, que seriam desinteresse, falta de apetite, não sentir muito ligado ao bebê. Então é sinal sim de depressão pós-parto. Fale com seu médico o quanto antes, porque você precisa ficar bem, tá bom? É importante para você, cuide sempre de você. Se você não cuidar de você, ninguém vai conseguir cuidar do seu bebê tão bem quanto você, tá bom? Então preste muita atenção a esses sinais e tente respeitar o seu corpo. Não vai ter uma noite bem dormida pelos próximos meses, eu tenho certeza disso. Então tenta descansar sempre que possível. Se tiver alguém para te ajudar, sim, é excelente. Tenta revezar um pouquinho com o marido, com a mãe, os cuidados com o bebê, especialmente durante o dia, para que você possa tomar um bom banho, pentear o cabelo. A gente se sentir bem é importante também. Então não esquece de você. No final desse vídeo vai ter um link direto falando só sobre o puerpério, só sobre a mamãe, desses primeiros 40 dias no nascimento do bebê. E eu espero que você tenha gostado das minhas dicas e eu te vejo no próximo vídeo.